Luz, sombra, ângulo, foco. Esses são alguns elementos que compõem uma fotografia, que é o resultado da manipulação de diversas técnicas com uma câmera. A primeira fotografia reconhecida foi datada em meados do século XIX e foi tirada pelo francês Joseph Niepce. Desde então, as técnicas se aprimoraram e cada vez mais despertam interesse e paixão de novos aprendizes. E para falar sobre luz e imagem, eu converso agora com o engenheiro e fotógrafo, o maranhense Roosevelt Nina, que veio aqui para Juiz de Fora dar um curso de iluminação para a fotografia. Tudo bom, Roosevelt? Seja muito bem-vindo ao programa Curto Circuito. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre fotografia, que é uma paixão para mim. Então, sempre falar sobre fotografia para mim é uma coisa boa. E falar sobre fotografia, falar sobre luz e imagem, né? Que hoje mais a tecnologia está privilegiando. Ô Roosevelt, diz para nós, você esteve aqui, promoveu recentemente um curso sobre iluminação em estúdio. Sim. É fácil fotografar dentro do estúdio? Desde que você siga algumas regras que são os fundamentos, não é? Toda tecnologia ela é baseada em determinados princípios. Não é evidente que para você fazer uma fotografia em estúdio, você precisa ter anteriormente já um conhecimento básico da fotografia. Não é? Saber a abertura, diafragma, tempo de exposição, as partes técnicas da fotografia. Né? Não é? Já o estúdio, eu até estava falando antes, que eu considero o estúdio como se fosse uma orquestra, onde todos os elementos que estão no estúdio são como os instrumentos da orquestra, como você constrói uma música a partir do conjunto de vários instrumentos, no estúdio você constrói uma fotografia através da participação dos vários instrumentos do estúdio, que são os equipamentos, as sombrinhas, os refletores, os rebatedores, os flashes, as luzes contínuas. Então, todos esses são elementos, os fundos, fundo infinito e uma série de outras coisas que vão se acumulando e fica na cabeça do fotógrafo a maneira dele juntar aquilo. O fotógrafo é um maestro, né? Que toda orquestra toca muito bem se tiver um excelente maestro. Exatamente, né? O fotógrafo é o maestro, né? Você falou exatamente o que eu estava pensando, tá? E essas condições de reger esses equipamentos, né? Sim. Vamos dizer assim, é difícil essa manipulação para conseguir o resultado desejado? Não, é uma coisa interessante, porque você precisa ter os elementos, você não... Se bem que é até possível, depois de você ter um certo conhecimento, você fazer uma fotografia boa, como também você numa orquestra, você às vezes faz um solo de violino com um instrumento só, no estúdio, você com uma luz só, você sabendo colocar essa luz, você faz uma boa fotografia também, não é? O Roosevelt, é muito diferente a iluminação para uma foto colorida e para uma foto em preto e branco? Olha, não é diferente. Apenas a visão do fotógrafo tem que estar mais ou menos encaminhada para aquilo que ele pretende fazer. Embora, às vezes, você faz uma foto, hoje com a tecnologia, você faz uma foto colorida e quando transfere ele para preto e branco, essa foto para preto e branco, você tem uma surpresa, mas que ficou linda, ficou melhor do que se fosse colorido. Às vezes acontece isso, porque as fotos ela têm personalidade. Tem umas que ficam bem em preto e branco, tem outras que só ficam bem em colorido. Entende? Às vezes você tem surpresa, você pensa que ela vai ficar boa em colorido e ela é boa em preto e branco, né? Você não é fotógrafo de profissão? Não. É de coração? Exatamente. É engenheiro? Exatamente. Como é que surgiu essa paixão pela fotografia, Roosevelt? Tem certas pessoas que dizem o seguinte, o Roosevelt é um fotógrafo que ganhou a vida como engenheiro, entende? Porque, na verdade, fotografia não me deu nenhuma remuneração financeira, embora tenha me dado boas remunerações assim emotivas. É apenas uma que eu considero assim que foi até que houve uma certa remuneração, foi quando eu ganhei a bolsa para passar 6 meses em Paris, né? Aí eu fiquei 6 meses lá num local chamado Cité des Arts, que é uma instituição financiada pelo governo francês, e remunerado num estúdio, através de um concurso que eu fiz aqui no Brasil. Um concurso que era feito por uma companhia de seguros de Catu,
E esse concurso continua sendo feito, né? Eles mandam um profissional, um artista, não é nem profissional, 6 meses em Paris para ficar lá sem nenhum ganhando e apenas depois para fazer um relatório, só para isso. E acontece que eu fiquei lá esses 6 meses, depois foi um outro fotógrafo, porque cada ano vai uma arte diferente. Esse ano foi fotografia, depois foi pintura, depois foi literatura. Então, vai alternando. Vai né? alternando, né? Eu tive sorte de... mandei o que eles pediram, né, para o concurso, e foi muito interessante porque eu estava no Rio de Janeiro, mas eu mandei através de Juiz de Fora, o Correio de Juiz de Fora. E quando eu ganhei o concurso, saiu no Jornal de Belo Horizonte, Mineiro ganha o prêmio de fotografia do Icatu, né? Porque valorizou bacana na área daqui de Juiz de Fora, na área da fotografia. Exatamente, né? Pois é. Então foi isso. Você é engenheiro de formação. Né? Essa formação, de alguma forma, né, contribuiu para a arte da sua fotografia? Contribuiu, sim, na parte técnica da fotografia. Porque a fotografia, eu iniciei, evidentemente, ainda faço a fotografia analógica, que é muito baseada em química também. Não é? Que tem o serviço de laboratório? Serviço de laboratório. Então, na parte de química, de elaboração dos produtos, do revelador, do fixador, isso aí eu mesmo fazia meus produtos através de produtos que eu comprava, pesava na balança, eu entendia qual era o efeito daquele produto, né? Um produto que era mais ácido, o outro que era mais alcalino, né? O pH dele. Quer dizer, a gente com engenharia tem um princípio de química e na parte física também, a parte ótica, né? Você entender a parte ótica da fotografia. Isso aí a engenharia te dá um grande auxílio. Então, de qualquer forma, a engenharia está bem associada à imagem fotográfica. Né? Também. Hoje você mencionou a questão do analógico, né? Que é uma geração de fotografia que cada vez mais se torna menor. As pessoas optam, né, exatamente em função dos avanços tecnológicos, pela fotografia digital, que você tem um resultado imediato. Sim. Hoje em dia, fotografar pelo digital tornou-se mais fácil ou mais difícil? Bom, a digital, ela rompeu uma barreira tecnológica. Antigamente, para você fazer uma fotografia boa, você construía a fotografia na hora de fazer a foto. Você tinha que imaginar o que estava saindo. Hoje, o fotógrafo, ele extrapola, ele faz milhares de fotos, enquanto você antes não podia fazer por limitações até de quantidade de filmes, você ficava imaginando, você tinha a foto na sua cabeça. Hoje você tem a foto ali na frente. Isso, essa quantidade de recursos, às vezes te limita até, entende? Você fica escravo daquilo que está ali, entende? Então, por um lado é muito bom, porque você tem um resultado, e por outro lado tem esse problema, né, de você ficar com aquele instantâneo da coisa, porque antigamente havia o Polaroid, mas o Polaroid... Era outro momento que a gente tinha a fotografia instantânea pela máquina Polaroid, né? Mas o Polaroid não era tão instantâneo assim, ele levava algum tempinho para se materializar, e aquele resultado do Polaroid, ele não era exatamente o que existia ali, ele tinha que ser interpretado, as cores eram um pouco diferentes. Não reproduzia muito a realidade, Não né? reproduzia exatamente, e hoje com o digital você reproduz e até modifica depois da maneira que você quiser. Você acha que perdeu um pouquinho do romantismo tirar fotografia? Perdeu, sim, porque antes você tinha aquele tempo, né? Você fotografava e ficava imaginando o resultado, o que é que ia sair, quer dizer, você elaborava mais o resultado. Hoje é mais instantâneo. Para dar aula de fotografia, para ensinar, ficou muito melhor, porque você mostra o efeito daquela técnica que você está utilizando. E é evidente que para jornalismo, para moda, para uma série de coisas de esporte, e não tem outro jeito, o digital é o que manda. Eu acho que o analógico, provavelmente, ele pode até continuar, mas como se fosse um artesanato. Como hoje tem gente ainda que faz daguerreótipo, que foi o primeiro processo, né, dos inventores da fotografia, que até patenteou a fotografia na França, É o Daguerre. É o Daguerre. Então, uma das condições
que ele doou a invenção para o governo francês foi, além de uma pensão vitalícia, foi que o processo tivesse o nome dele, daguerreótipo, e não fotografia. Mas depois acabou se falando sobre fotografia. Mas aquele processo da daguerreótipo, que é uma placa única em metal, ele persiste até hoje. Tem gente que elabora aquilo, que faz aquele negócio. Então, esse processo analógico, ele vai perdurar. Mas aí também é mais artesanal, ele é mais artístico. Mais artesanal, mais artístico, exatamente. Né? Falando dessa questão da digitalização da fotografia, né? Sim. Você acha que perdeu também aquele fundo artístico, que uma vez que a fotografia tem como intenção reproduzir uma realidade. A partir do momento que eu digitalizo e interfiro naquela realidade, ou seja, passa através de programas de computador, eu manipulo a fotografia. Olha, isso é perder a arte ou não? Mas aí eu já vou discordar desde o início do que você falou. A fotografia não é a realidade. A fotografia é uma interpretação da realidade e que nunca é exatamente a realidade. Não é? Você, através dos seus olhos, você interpreta a realidade. Você não reproduz a realidade. É impossível você reproduzir a realidade. Não é? A fotografia já é uma interpretação através dos seus olhos. Não é? E essa interpretação pode ser feita através do filme, pode ser feita através do digital, pode ser feita através de qualquer outro instrumento. Então, eu acho que o digital não acabou com isso. Agora, o excesso do uso digital, como qualquer remédio, você tomando em excesso, você faz mal ao invés de fazer bem, eu acho que isso é que prejudicou. Mas não o digital em si, porque você não pode ser contra a tecnologia. A tecnologia está sempre avançando. Então, você tem que usar os instrumentos que o digital te oferece, mas não usar em excesso, como muita gente, quando apareceu o digital, dizia, agora liberou geral. Não é? Agora a gente pode fazer tudo, pode mudar tudo, pode botar um boi voando, pode botar... Entende? Mas não é assim. Entende? Então, eu acho que o digital tem que ser visto como uma tecnologia que tem que ser bem utilizada. Uma tecnologia responsável, né? Exatamente. O que nós percebemos muitas vezes, até através de comerciais, e não somente fotografias estáticas, mas também cinemáticas, ou seja, em movimento, né? Que há muita interferência. Mas tudo isso já se fazia antes. Você vê, por exemplo, que o nosso guia dos povos, né, o Stalin, na Rússia, ele matava os oponentes dele e mandava tirar da fotografia. Já fazia lá um Photoshop, né, na fotografia, nos tempos de 1920 e poucos, uma coisa assim. Então, essa manipulação da fotografia, ela sempre existiu. Apenas era feita por métodos arcaicos, métodos mais antigos, e hoje se faz magnificamente através de processos, de programas e tudo mais. Não é? Dentro do mesmo assunto, fotografar no estúdio é a mesma coisa que fotografar no exterior, ou seja, ao ar livre? Não, completamente diferente. Qual a diferença do seu ponto de vista? É que no estúdio você constrói a sua imagem. E no exterior, você pode construir a sua imagem, mas você está sujeito a situações ambientais. Não é? Você tira proveito das situações ambientais, mas você não fabrica essas situações. No estúdio você fabrica. Lá fora não, você diz, hoje está um dia nublado, vamos fazer uma foto magnífica aproveitando esse tempo nublado. Mas se você quiser fazer uma fotografia de sol, tem que esperar chegar o dia de sol. Esperar o momento certo. Esperar o momento certo, exatamente. Então essa é a diferença entre a fotografia fora, externa ou não. Agora, hoje a fotografia está passando por uma transformação muito grande, a fotografia, porque hoje você só pensa em fotografia contemporânea, que é uma outra visão da fotografia, não é? Quer dizer, não tem mais aquela fotografia clássica, tem até estudiosos da fotografia que escrevem como a desconstrução do paradigma do instante decisivo do Cartier-Bresson. Tá, o que você considera uma fotografia clássica, do seu ponto de vista? Não, esse conceito de fotografia clássica, eu não sei se a gente pode colocar na fotografia clássica como a gente coloca numa obra de literatura, não é? É um pouco diferente. Tem fotografias antigas, muito antigas, por exemplo, o Atget, na França, que documentou toda Paris antiga, né? As fotografias dele são atualíssimas. Não é? Embora ele tenha feito isso em 1800 e lá vai fumaça, né? Então, esses conceitos são muito relativos. Tem fotografias muito antigas que elas são muito atuais.
não é? Dentre os fotógrafos contemporâneos, qual que o senhor destacaria? Qual que é o seu predileto? Olha, eu não tenho assim muita, quer dizer, um fotógrafo predileto, porque quando eu comecei a me interessar por fotografia, eu tinha meus prediletos e eles foram mudando, né? Foram saindo de cena e foram entrando outros. Quer dizer, eu comecei, como quase todo fotógrafo, admirando o Cartier-Bresson, né? Aquelas fotos que ele ficava esperando lá, chegava um momento decisivo e fotografava. Hoje eu já gosto mais do Cartier-Bresson, da primeira época, parte dele, que foi primeira fase que foi no México, foi a fase surrealista do Cartier-Bresson. Eu gosto mais da fase surrealista do que da fase posterior, não é? Mas você tem outros fotógrafos. Aí eu gostava muito do Ansel Adams. O Ansel Adams era técnica pura, fazia fotografia de natureza, aquela beleza, aqueles tons de cinza maravilhosos, fotografava com grande formato. Então o Ansel Adams foi o paradigma de uma geração inteira de fotógrafos, não é? Aí depois o Ansel Adams, ele era um amador de fotografia, era um cara financeiramente bem resolvido, gostava de música e fotografia. Então ele gostava de ensinar fotografia, ele tinha livros de fotografia, o negativo, o positivo, a cópia. Então se formou uma geração inteira em cima da técnica do Ansel Adams, não é? Mas aí tem outros fotógrafos, aí aparece Helmut Newton, se aparece... eu gosto muito de algumas fotógrafas, por exemplo, a Sarah Moon, uma fotógrafa inglesa, tem umas fotos maravilhosas. E aí é um universo inteiro. Você entra na área do jornalismo, né? Tem quem foi o nome dele, que foi o Papa do jornalismo americano, que ele editou um livro, The Americans, esqueço o nome da pessoa, né? Ele editou um livro que ele andou pelos Estados Unidos inteiro, Robert Frank, e fotografou a vida americana, e ele não conseguiu publicar o livro nos Estados Unidos, porque foi mais ou menos censurado, porque aquela história, aquela visão que ele tinha do povo americano, não era a visão oficial do povo americano. Ele editou o livro The Americans em Paris, né? Da mesma forma que o August Sander, que fotografou o povo alemão de Antlitz der Zeit, né? Que é a face do tempo. Ele fotografou o povo alemão antes do nazismo. Fotografou o açougueiro, o soldado, assim, o biotipo do alemão. E isso foi considerado que não era o alemão ariano, aquele que era... E ele foi praticamente... Como o nazismo pregou, né? Exatamente. Ele foi praticamente exilado, saiu da Alemanha, ou morreu, teve que largar a profissão, ficou revelando filme, fazendo coisas menores, porque ele não pôde continuar naquela... Eu queria saber a opinião sobre Sebastião Salgado, brasileiro, que é reconhecido, que suas fotos são extremamente expostas no mundo inteiro, né, de um grande reconhecimento internacional, e ele é bem brasileiro. Né? E a característica dele são imagens externas, do dia a dia, das tragédias humanas. Eu já tive com ele uma vez, né, uma palestra que ele até falar pessoalmente com ele, há muito tempo já, né? Ele é um jornalista, né? Na verdade, o trabalho dele é jornalístico. E ele é um jornalista que elabora as fotografias dele de uma forma bastante estética. Ele tem essa preocupação, porque há muitos jornalistas, a grande parte, que não têm essa visão estética. Por exemplo, o Capra fotografou a guerra, ele não tinha visão estética, fotografava a guerra, tem fotografias dele maravilhosas que são todas borradas, não é? Porque o negócio dele era fotografar o momento, aquela coisa que estava acontecendo. Agora, o Sebastião Salgado, ele prima muito pela estética da fotografia. E mesmo no tempo da fotografia analógica, eu vi um programa da BBC entrevistando o Sebastião Salgado, em que aparecia a mulher dele, acho que é a Lélia, não me lembro o nome da mulher dele, que trabalha junto com ele, fabricando, passando um produto químico nas fotografias para saltar as luzes. Entende? Então, a fotografia é muito manipulada. Você olha, é maravilhosa, você vê aquelas fotos com aquela luz saltando, aquilo tudo lá, aquilo tem
muita manipulação também, né? Mas não se pode dizer que aquilo seja uma coisa falsa, porque, na verdade, aquela luz estava lá. Apenas a fotografia não conseguiu captar, então ele dá uma ajudinha lá e coloca. E reforça, contrasta a imagem, exatamente, né? O contraste. O resultado é maravilhoso, né? Muito bonito e tudo mais. O Sebastião Salgado, ele sempre trabalhou com filme, ele gostava muito do filme, mas ele foi obrigado a usar a digital por questões práticas, porque ele não conseguia, com 200, 400 filmes num trabalho dele, atravessar um aeroporto hoje com essa questão de segurança, raio-x e tudo mais. Então, hoje ele faz tudo digital, mas ele passa o digital para o filme. Quer dizer, o resultado final dele é resultado de uma manipulação no filme. Você acredita que a fotografia do fotojornalismo brasileira hoje ela reproduz de fato a informação? Ah, sim. Pelo que eu vejo nos jornais, inclusive o fotojornalismo ele migrou muito para a televisão, né? Muitas imagens que você vê, você olha através da tela, né? Aquilo são imagens, estão em movimento, mas são praticamente fotografias, né? Então tem muita coisa bem feita, muita coisa bem elaborada. Bem estruturada, bem né? estruturada, né? Como se vê fotografia? Nosso tempo está acabando, eu só gostaria de saber isso. Como você vê a fotografia? Qual a análise que se fala sobre a fotografia? Como enxergar? É possível enxergar a fotografia? Bom, você pode enxergar a fotografia de vários ângulos. A fotografia utilitária, aquela para você comprar um produto, a fotografia informativa, para você tomar conhecimento, e a fotografia arte, não é? Teve até uma exposição na França que dizia je ne suis pas photographe, je ne suis pas peintre. Quer dizer, eu não sou fotógrafo, não sou pintor, né? Eu sou as duas coisas, eu sou artista. Entende? Então, eu privilegio, quer dizer, da minha parte, a fotografia arte, embora reconheça que ela tem a função de publicidade, de informação, de jornalismo. Não, ela está em tudo, né? A fotografia está lá no espaço também, está lá nos satélites, né? Estão fotografando até agora um cometa, né? Tem até um aparelho lá fotografando. Então, a fotografia exerce esse papel múltiplo. Roosevelt, você acabou de dar um curso para jovens aqui em Juiz de Fora. Você acredita que está se criando uma nova geração, talvez a máquina digital, cria-se nova geração de bons fotógrafos para o futuro? Eu acredito que sim, porque nesse próprio curso que eu dei de iluminação, eu tive a surpresa de os meus alunos, todos eles tinham ótimos conhecimentos da técnica fotográfica. Faltava apenas a colocação dos instrumentos na orquestra, né? Só isso, né? Mas eles estavam bem intencionados. E, como exemplo daquilo que eu imagino que seja o restante, né? Eles estão muito bem situados. Que bom saber disso, né? Que tomara que cada vez mais sejam formados muitas gerações de bons e excelentes fotógrafos no Brasil. Hoje eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa Curto Circuito. Espero que volte breve com novos trabalhos e novas visões da fotografia do mundo todo. Tá bom, tá. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade. Obrigado. Tá? E o Curto Circuito fica por aqui, mas você pode participar do programa sugerindo pautas em nossa página no Facebook e no Twitter. Até o próximo programa. Tchau.